Aí, beleza. Ficou vermelho lá. Pessoal, boa noite, então, a todos. Olha aí. Eu queria dizer o seguinte, esse é o nosso décimo encontro, hein? Puxa vida, muito bom. Fora as aulas, né, que vocês receberam, então, estamos bem adiantados, estamos na reta final. Hoje eu gostaria, primeiramente, de saber se vocês têm alguma dúvida em relação às aulas 6 e 9 que eu mandei condensadas numa só. Tudo bem, Pedro? Grande Pedro. E vai ser assim, eu vou condensar mais umas duas, três, porque não vai dar tempo. Então, aí vocês vão fazer o seguinte, como eu disse a vocês, né? O protagonismo está em grande parte com vocês, né? No sentido de ler a bibliografia, assistir às aulas gravadas que eu mando, de preferência já tendo lido a bibliografia, que está bem simples, né? Está com links lá, não é muita coisa. Boa noite, Inala, Zé, tudo bem? Fiel, boa noite também. E depois, eventualmente, trazer dúvidas, porque eu não vou usar esse espaço para repetir o que eu gravei na aula, certo? Eu quero usar esse espaço para a gente terminar as revisões. Tem a revisão de hidro, que a gente começou, nós talvez, vamos ver até onde a gente chega hoje. A próxima aula é de solos. E aí, na próxima aula, além de ser de solos, vou até marcar aqui, 14/7, revisão solos. E falar sobre avaliação. A gente tem uma recomendação da comissão de ensino de pegar um pouco mais leve aí na avaliação com o primeiro semestre, para vocês não fugirem do curso. Na verdade é isso. Para não haver desistências. Porque vocês já terminaram o ensino anterior online, né, à distância, e já entraram na universidade à distância. Então, um pouco desanimador, mas assim, a gente faz o possível para mantê-los aqui, né? Então, eu vou pensar em algumas opções de avaliação. Eu sempre dou algumas opções. E aí a gente discute isso na aula que vem, tá, Pedro? Pode falar, Pedro. Não, professor, eu tenho uma dúvida em relação à aula, mas que você deu, se você quiser continuar falando, aí depois eu... Não, é só isso. Então, hoje, dúvida em relação às aulas, 6 e 9, continuação da revisão de hidro. Na próxima aula, se a gente terminar hidro hoje, eu não lembro quantas páginas tem, mas eu não estou com pressa, não. Quero que vocês aprendam bem e dê o que der. Vamos lá, pode falar, Pedro. Esta aula foi sobre Kant e a nona foi sobre o determinismo ambiental ou natural, né? E tinha, na aula 9, tinha atividade para vocês entregarem até quinta-noite da semana que vem. Uhum. Ou, da semana que vem? Então, no caso, é quinta... Não, gente. É na próxima? Não, é nessa. Pode ser na próxima? Seja para a próxima. Não, quinta-noite dessa... Não, sabe o que acontece? Acumula tudo lá para frente e aí eu me ferro. Desculpa. Vamos lá. O professor... Uma coisa, e a última atividade relacionada às aulas. Agora a gente vai ver o que a gente faz aí com uma atividade final, vamos pensar. Tá bom? Fala, Pedro. Eu fiquei com uma dúvida em relação quando você falou de um certo determinismo tecnológico, né? Que você citou até o Japão e tudo mais, que não tem tanto recurso, mas tem uma tecnologia avançada. E citou o exemplo do Congo também como um lugar com muitos recursos naturais, porém estando nos últimos lugares ali, nos rankings de IDH e tudo mais.
eu queria saber se isso também não tem relação com a divisão internacional do trabalho, que até o próprio Milton Santos fala, se essa também não tem uma relação com isso, que o Congo seria, por exemplo, um país subalterno e provedor aos países desenvolvidos e tudo mais. Será que eu vou lá embaixo prender os cachorros antes de responder? Vocês estão ouvindo aí? Sim. Estão ouvindo a cachorrada? Eu tô ouvindo o cachorro, mas é aqui do meu prédio, então não sei, eu não sabia. Nossa, então eu tô em dúvida se é daí ou se é daqui. É só eu começar a aula, eles acho que combinam lá, vai começar. Ele subiu, vai começar. Tá incrível. Claro que sim, Pedro. Claro que sim. Há países na Divisão Internacional do Trabalho que são... Só que, assim, a gente não pode dizer que isso é uma regra universal, porque há países ricos em recursos naturais e que não são meros fornecedores de recursos e de energia, por exemplo, a Rússia. Né? Que, inclusive, né? E, por outro lado, bom, o meu foco está na seguinte questão: não basta ter recursos para ser um país rico. A gente tem muitos países ricos em recursos que são paupérrimos e vice-versa. A gente tem países paupérrimos em recursos, por exemplo, Japão, Coreia do Sul, etc. São países ricos. Então, existem, sim, tendências, existe um modelão aí de divisão internacional do trabalho, mas tudo vai ter suas exceções. O que eu falei, eu aproveitei o termo determinismo, que é um termo mais forte, para mostrar que pode ocorrer o contrário também. Porque o determinismo ambiental, o forte determinismo ambiental, vocês viram aquela Ellen Sample lá e tal, e vários outros, ele propõe que são as condições do ambiente que determinam a organização social e até a cultura, etc. Né? É uma coisa bem exagerada. Bom, só que o oposto, aí a gente viu que, bom, muitos exemplos em que isso não ocorre. E o oposto, o oposto ele pode ocorrer também de forma muito forte. Nos Emirados Árabes, são 7 Emirados, né? Dubai Abu Dhabi é a capital, depois tem Sharjah, tem Dubai, tem Ain, em 7 Emirados. Mas é tudo desértico, só um emirado mais ao centro, que se chama Al-Ain, que quer dizer o olho, é úmido, tem um grande oásis lá, acho que por isso que chama o olho d'água, sei lá, deve ser daí. O resto é muito desértico, muito desértico. E você vai lá, você vê o paraíso das águas. Então, tem pistas de esqui, nos shopping centers, tem parques aquáticos, tem jardins floridos para tudo quanto é lugar. Ou seja, o poder econômico e a tecnologia subvertem as condições naturais. Ele é o lado oposto do que a gente aprendeu com o determinismo ambiental. Pode falar, Milena. Não, acho que quem ia falar era eu, no caso. Não, é que isso que você tinha comentado estava até... me deixou assim meio encucado na hora que eu fui fazer o trabalho, né? Dessa semana que eu fui pensar em possibilidades assim de lugares onde, assim, condições extremas, mas o ser humano conseguiu se adaptar. Porque, assim, por exemplo, você vê no deserto do Saara, você vê, por exemplo, que as habitações assim são mais espaçadas. Então tem uma vila aqui, outra lá, não sei aonde e tal. Mas se o ser humano ele conseguiu fazer uma vila num local, quer dizer que, de certa forma, no meio de todo aquele extremo, tinha alguma forma de se adaptar lá, né? E se ele se adaptou, quer dizer que ele, assim, é um ser humano que estava adaptado para aquela região, de certa forma. Então, assim, a partir de que momento que a gente pode dizer que é uma região difícil de se habitar, se
já tem habitantes lá há séculos, assim, e são pessoas que estão adaptadas, por exemplo, a questão dos inuites, né, que tem os iglus e tal, para se adaptar ao frio. Então eu fiquei meio encucado, assim, tipo, como que eu posso dizer que é uma condição extrema se tem pessoas lá há séculos já, entendeu? Então, aí tem também fatores culturais, né? Na verdade, quanto mais disponibilidade de recursos existem, mais fácil é a adaptação. A relação homem-natureza, ela é mais dissimulada. Eu pego e quanto mais duras as condições, menos recursos disponíveis, mais clara é a relação homem-natureza e mais clara é a influência da natureza na organização social. Por exemplo, eu mostrei lá um oásis da Líbia, certo? O homem está bem adaptado ali, né? Não está bem adaptado? As condições ambientais ali daquele oásis, e ele também tem a questão cultural dos tuaregues, que vivem muito bem no deserto, há muito tempo, tá certo? Só que, Gianluca, presta atenção, uma coisa, saia dali, daquele oásis, para ver se você sobrevive. Muito provavelmente não. Você vai sobreviver. Então, nesse ponto, é isso que eu estou falando, a relação é bem nítida da influência da natureza na ocupação. É bem nítida. Até eu brinquei lá na hora, um morador aqui desse oásis resolveu se rebelar contra o determinismo e saiu andando para lá pelo deserto e morreu. Agora, tem duas coisas a serem consideradas aí na análise geográfica de vocês aí pela frente. Por um lado, a disponibilidade de recursos, quanto mais escassos, mais nitidez a gente enxerga a forte influência da natureza na organização social, tá certo? E, por outro lado, o grau de desenvolvimento tecnológico e econômico daquela sociedade. Que quanto maior for o nível de desenvolvimento socioeconômico, ela pode sair do oásis, sim. Como aconteceu, mostrei no... O único lugar habitável, assim, a princípio, naturalmente habitável, nos Emirados, é o Emirado de Ain, que é no centro. Mas ele é o que ninguém conhece. Os mais... Então, a gente tem que considerar as duas coisas e fazer esse cruzamento dessas duas coisas o tempo inteiro, porque eu até eu pensei em escrever sobre isso para tentar teorizar e concretizar um pouco mais esses conceitos. Porque, por exemplo, então você tem natureza abundante, escassa, no lado, e sociedade com um nível tecnológico, socioeconômico bem alto ou não, e os níveis intermediários, está certo? Então, se você combina uma natureza em que os recursos são essenciais, são escassos, e o nível socioeconômico, tecnológico, etc., que vocês vão aprender futuramente, o meio técnico, científico e informacional, que é um conceito do Milton Santos. Vocês vão ouvir falar muito disso. Meio técnico, científico e informacional. Está no nível baixo também, então a coisa fica muito nitidamente amarrada. É o exemplo ali do oásis. Muito amarrada. Tá certo? Se você tem escassez de recursos, mais um nível socioeconômico e tecnológico, meio técnico e informação muito desenvolvido, você supera essas dificuldades, como, por exemplo, o Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, etc. Tá certo? Uhum. Quando você tem abundância de recursos, inclusive os essenciais, a água, etc., e um baixíssimo nível organizacional, social, econômico, etc., muita corrupção na política, etc., você tem a situação da República Democrática do Congo.
Entendem? Então, vejam quantas combinações. E ainda existem combinações em que há riqueza de recursos e há um alto grau de desenvolvimento socioeconômico, que é o caso dos Estados Unidos, da Rússia, da China, porque são países com muitos recursos. A Austrália, o Brasil, o Brasil estaria mais perto desse grupo, né, do desenvolvimento dos dois lados, está bem mais perto desse grupo, porque o Brasil chegou em 2000, eu não sei se 6 ou 8, a ser a sexta economia do mundo, superou o Reino Unido. Até o Cameron tirou o chapéu lá num discurso para o Brasil. Depois começou a degringolar, veio o golpe, aí ferrou tudo. Mas vejam bem. Então, o Brasil, ele tem, agora, internamente ao Brasil, eu estou falando em nível de país, né, dando exemplo de país. Deu para entender essas relações que se pode fazer? Se tem recursos desde escassos até abundantes, com as gradações intermediárias, e diferentes níveis socioeconômicos. Qual a combinação que existe naquele país? Para explicar, né? Bom, agora, o que ocorre é que, internamente, um país como o Brasil também tem lá suas diferenças. A gente sabe que o Centro-Sul tem um meio técnico, científico e informacional muito mais desenvolvido do que o Norte e o Nordeste. O Brasil, nesse sentido, da teoria de Milton Santos, ele é dividido assim. É o Nordeste, o Norte e o Centro-Sul. E aí você tem as diferenças internas. Tá certo? Porque, justamente em regiões onde alguns recursos são escassos, o nível de desenvolvimento socioeconômico também é baixo, como a depressão sertaneja, no sertão nordestino. Então, uma combinação não muito... né? O que não dá para nós, como geógrafos, ao analisarmos um contexto como esse, é culpar a natureza. Né? Porque tem lugares com condições muito piores e que vivem muito melhor. Então, a culpa não é da natureza. Aliás, o semiárido, ele funciona muito bem com aquela escassez natural de água, muito bem. Até se começar a jogar água e irrigar lá, pode complicar, porque os sais migram, né? Os sais ascendem. Até tem que tomar cuidado. É um domínio morfoclimático e fitogeográfico, ou vulgarmente chamado de ecossistema, que tem todo um equilíbrio ali, etc., né? E se mexer, vai alterar. Agora, se há uma população vivendo ali e ela não é capaz de assegurar, os governos regionais, etc., não são capazes de assegurar o abastecimento, isso é um problema social. E pior, vocês viram que é na Amazônia, onde tem mais água no mundo, que é onde estão os menores índices de acesso à água potável no Brasil. Vocês viram o mapa da ANA lá, né? Tá? Então, não existe... É muito complicado falar em determinismo tanto de um lado quanto do outro, porque essas combinações são múltiplas. E também, Pedro, estabelecer uma divisão internacional e dizer é assim é complicado, porque tem várias evidências empíricas na comunidade internacional, tanto de países inteiros quanto de regiões de países, que mostram outra coisa, desvirtuam. A própria Rússia, por exemplo, embora ela esteja nos BRICS e seja uma das mais importantes economias e não sei o quê, ela é fornecedora, sim, de gás para a Europa, de gás natural para a Europa também, né? Bom, é isso. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Obrigado, professor. Agora, tem coisas que eu acho engraçado. É óbvio, né, que se eu moro aqui em Itapecerica, aqui é tudo sinuoso, porque é uma região serrana, né, Itapecerica é da serra, então as ruas, o arruamento, o traçado urbano é todo sinuoso. Ele acaba que obedecendo o relevo. Você vai chamar isso de determinismo?
Não dá. Tenta tirar o morro do lugar para construir uma estrada. Aí, né? Dá para tirar? Dá. Dá para fazer um túnel? Dá. Mas numa cidade desse porte, ficar fazendo túneis e pontilhões aqui, é, só se fosse um centro econômico muito importante. Entende? Então, cuidado com os rótulos, tá? É só isso que eu digo. Cuidado com os rótulos. Cada contexto, ele deve ser analisado com o máximo de variáveis possíveis que estão ali naquele contexto. Bom, como é que são os recursos aqui? Como é que é a economia aqui? Como é que está para estar desse jeito? Tá? Porque é muito fácil sair botando rótulo em tudo, aí empobrece a análise. Né? Muito bem. Mais uma questão? Professor, Diga, Paulo. essa aula aí, 9, me lembrou muito do trabalho que a gente fez sobre Physis e Tecne, né? Inclusive, ali no último slide que você passou, mostrando a pista de patinação dentro do shopping center e o parque aquático no meio do deserto. E eu queria saber se essas situações aí a gente pode fazer uma ponte do momento em que a Tecne está começando a superar a Physis, né? Ou se não é possível. Sim. Sim. Tomando um exemplo lá de Dubai, por exemplo. Mas agora veja bem. O que tem de novo em Dubai? Seria como se fosse imitando assim um clima temperado? Digamos, então, mas está imitando, entendeu? Não está superando. Não tem nada que já não exista na Physis. A água que eles usam é dessalinizada da água do mar. O processo de dessalinização está imitando o ciclo hidrológico, porque eles evaporam a água, depois recondensam, está imitando o ciclo hidrológico. O que tem de invenção lá? Aqueles prédios todos, aquelas construções todas, tudo está sendo feito do mesmo jeito e é feito em qualquer lugar. A única coisa que estava, de fato, faltando lá era água. Né? Que energia eles têm de sobra. Eles têm muita energia, pouca água. O que eles estão fazendo? Estão usando energia para gerar água. Como? Em usinas. E essas usinas fazem o quê? O que a natureza faria, naturalmente. Só que localmente lá não faz. Existe o ciclo hidrológico em qualquer lugar, só que o ritmo, né, dele é diferente em determinadas regiões aqui. Vocês sabem que há uma descarga de média no mundo de 8% a mais de precipitação do que de evaporação, só nos continentes, só que eu digo médio, porque há regiões, como aqui no Brasil, na Amazônia, Mata Atlântica, onde que essa recarga é muito maior que 8%, e regiões como os Emirados, que essa reposição é muito menor, e em alguns lugares que é menor, inclusive, do que a evaporação. Entendi. Tá? Então, se você falar a Physis está superando a Tecne, me mostre uma coisa que tem lá, em termos de recursos naturais, que não existam ainda. Talvez eles usem muita coisa daqueles materiais lá que a gente viu, né? Talvez tenham usos. Tem um centro lá, não é lá em Muscat, tem um centro de tecnologia de dessalinização que eles usam nanotecnologias e novos materiais nanométricos e etc., que eu acho que tem muita invenção aí. Mas, assim, criar uma cidade, você vai dizer,
Bom, não existem cidades na natureza. Se for por aí. Mas o homem é um ser social e natural ao mesmo tempo, né? O homem é a natureza que adquiriu consciência de si. Então, eu não acho que o fato de ser uma cidade seria a superação da física, porque tudo que está sendo feito lá, quando você brita a rocha, e tem muito isso, quando você brita a rocha para pegar essa rocha e usar na construção civil, você está fazendo aquilo que a natureza faria, só que você está acelerando. A natureza brita a rocha como? Em lugares que esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, quebra. Esquenta, esfria, quebra. Até virar areia. Inclusive, é assim que se formam os desertos quentes, né? Essa variação, essa amplitude térmica muito, muito grande, e durante muito tempo, aquilo vai quebrando, 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 até virar grão de areia, não quebra mais. Para diminuir de tamanho, a areia precisa de água e calor. Porque a granulometria menor que existe, que é a argila, vocês vão ver nos solos, ela só ocorre com uma associação de água, quimicamente, não fisicamente. Bom, eu não estou acompanhando aqui, ó, tem um monte de gente que levantou a mão, é melhor vocês se manifestarem, porque eu não consigo acompanhar o chat aqui. Professor, eu queria fazer uma pergunta, desculpa o barulho, é que aqui todo dia é São João, mas a minha pergunta é, como que... Nossa, não consigo nem me concentrar. Tem como ser, ao mesmo tempo, determinismo geográfico e a pessoa, a comunidade, enfim, estar superando as adversidades daquele lugar? Sim. Claro que sim. A transposição do Rio São Francisco é um exemplo. Então, o seu trabalho é uma pegadinha novamente. Não, eu quero que vocês encontrem exemplos, não é pegadinha. Eu quero que... Não, é porque você colocou ou, entendeu? Aí por isso que o nosso grupo ficou um pouco ou na confuso, situação porque atual. eram Mas as duas coisas. Então, Amanda, mas é que as situações podem mudar. Eu quero dizer, agora, ache um contexto em que agora as dificuldades naturais estão exercendo forte influência ali. E agora, mas isso não diz que não pode mudar, né? É claro que pode mudar. Aquele programa 1 milhão de cisternas lá mudou muita coisa. Tanto é que o acesso à água potável na região Nordeste é maior do que na Amazônia, em ambiente urbano. Isso não é uma superação? Não, Então, sim. não é pegadinha. Você pode... Ou. Só que esse contexto que você vai analisar uma situação atual, mas isso não indica que ele não pode mudar, né? Inclusive, se você colocar uma situação em que as dificuldades foram superadas, então, exemplifique. Quer dizer, que já era diferente. Não, mas tem como ser ao mesmo tempo? Porque o exemplo que a gente pensou, ele era ao mesmo tempo um determinismo geográfico e uma superação. Tipo? As comunidades ribeirinhas do Amazonas, porque tipo, eles têm aquelas casas que tem... Ai, agora me fugiu o nome. Palafitas. Isso. E por causa das enchentes. Então isso é uma superação, mas ao mesmo tempo também é um determinismo, porque eles têm que ficar perto da água, porque é a água que é o recurso natural que eles têm. Entendeu? Então, não sei. Olha, isso seria mais uma adaptação, né, ao meio, né? É a mesma coisa, eles usam palafita de madeira, por quê? Porque lá tem muita madeira, né? Usam a casa suspensa, por quê? Porque tem água, pode encher, mas uma adaptação. Estão perguntando se o trabalho pode ser individual. Putz, até hoje estão perguntando isso. É que teve gente que entrou agora, professor, faz pouquíssimo tempo, e acho que não fez nenhum trabalho. Acolham ou não. Agora, Amanda,
Amanda? Oi, tô ouvindo, pode falar. Você acha que as condições de vida lá são boas? Do povo ribeirinho que mora em Palafita? Eu nunca visitei, eu não sei dizer, assim, não conheço muito. Mas eu imagino que tenha muitos problemas, né? Mas Então, superou. não superou. Então, não superou, só porque está morando em Palafita, não superou. Tá? Porque quando a gente fala em superar, é que superar as dificuldades para trazer um bem-estar social, né? Não é para uma adaptação, é como um castor que coloca lá a madeira lá no rio para parar a correnteza para ele poder se reproduzir. Os castores fazem isso. Não é assim, não é isso. Tá? Se a população ainda vive em condições ruins, então não houve superação. Entendi, é tipo como meio que fosse uma gambiarra, Não, vamos dizer assim. é uma adaptação. Né? Uma adaptação. Mas então isso acaba sendo, na verdade, só um determinismo econômico, porque eles só não se adaptaram melhor porque não tem dinheiro, basicamente. Ah, então captou a mensagem. Captou a mensagem. Com um desenvolvimento socioeconômico, quanto maior o desenvolvimento socioeconômico, mais você supera as dificuldades impostas pelas condições naturais. Pronto, é isso, é simples. Entendi, obrigada. Agora eu quero um contexto em que isso ainda não ocorreu e um contexto que isso já ocorreu. Sei lá, eu não sei, não lembro direito o que eu perguntei ali. Professor, Pois não, Pedro. me surgiu uma dúvida, foi até quando o Paulo falou, e ele falou da Physis e da Tecne, me surgiu uma dúvida sobre o que é feito em Dubai, por exemplo, que são construídas praias e lagos artificiais, se isso tem algum impacto dentro daquela macro-região, sabe? No sentido de clima. Por exemplo, a gente tem um impacto natural nas cidades, nos meios urbanos. Aqui em São Paulo, a gente está num trópico de altitude, que sofre um impacto por ser um... E São Paulo tem um impacto climático por ser uma cidade urbana. Ali naquela região de Dubai, que é uma região desértica, tem algum impacto natural por essa construção de lagos artificiais, até mesmo da construção da cidade? Eu queria saber mais nesse sentido. Assim. Bom, imagine que lá era um deserto. Qual o impacto que poderia haver num deserto? Agora, nas correntes marinhas, com certeza, porque um pier que você construa ali, você já interrompe as correntes e o fluxo de sedimentação, isso com certeza. Eles devem estar monitorando isso. Tá certo? Agora, quando o ambiente urbano ele é muito intenso, e isso vocês vão aprender também, o que a gente chama de paisagem geográfica não funciona mais do jeito que a gente... não funciona mais do jeito que funcionaria fora de um ambiente urbano. Então, só o fato de ser um ambiente urbano... Por exemplo, em São Paulo, vocês acham que a rede hidrográfica, as bacias que estão em São Paulo funcionam do mesmo jeito que elas funcionariam se não tivesse a cidade em cima? Claro que não, os rios foram canalizados, foram retificados, estão assoreados, o equilíbrio do perfil longitudinal se alterou totalmente, tem barragens mais para frente um pouco, então alterou tudo. Os solos, a pedogênese, que é a formação dos solos, né, pela infiltração de água, matéria orgânica, calor, numa superfície impermeabilizada por asfalto. Você acha que a pedogênese funciona do jeito que funcionaria? Não. O clima, de jeito nenhum. Mas aí é o clima local, tá? É o clima urbano. Tem o professor Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que eu sempre mencionei, já várias vezes eu mencionei aqui, e ele foi o primeiro a escrever sobre o clima urbano. Quer dizer, existem características do clima urbano que são de ambiente urbano. Tá certo?
Por exemplo, a inversão térmica, ela não é um fenômeno antrópico, ela é um fenômeno que pode ocorrer naturalmente, só que a camada de poluição, ela acaba ficando aprisionada nas camadas mais baixas da atmosfera e todo mundo vai começar a ter problema de respiratório, etc. E imagina isso acontece no inverno, né? Em que não chove, e aí você tem inversões térmicas que aprisionam todos os poluentes bem baixo, onde está todo mundo respirando. Aí você vê aquelas fotos assim, né, que aparecem na televisão São Paulo com aquela camada avermelhada bem em cima, assim. É um fenômeno urbano. Tá? É claro que ela existe, mas ela afeta completamente a vida urbana, porque ela aprisionou ali os poluentes. Inclusive, isso tem que ser tudo considerado para o planejamento do uso e ocupação do solo urbano, por exemplo. Por exemplo, rodízios de veículos. Eu não acho que rodízio de veículo tinha que ser suspenso em julho, porque são férias escolares, então você suspende o rodízio, mas é onde a gente tem mais problema de poluição. Por quê? Porque é um clima tropical que não chove no inverno e tem inversão térmica que aprisiona os poluentes aqui. Todo mundo sofre muito mais com isso no inverno. Então, devia ter geógrafos lá, na gestão pública, que dissessem, olha, é complicado, viu? Nas férias de janeiro pode ser, que chove bastante, dispersam os poluentes. Agora, nas férias de julho... Tá? Então, esses conhecimentos que vocês estão começando a adquirir aqui, eles só fazem sentido para nós se a gente dá só fazem sentido se a gente der um sentido para eles, no sentido de o que eles podem influenciar o uso e ocupação, a conservação dos recursos, o bem-estar social. É para isso que serve esse conhecimento, né? O que eles podem afetar no planejamento. Tá? Deixa eu desligar o negócio aqui. Tá, por que vocês aprendem, lembram, na revisão de geomorfo? Qual a função de você saber que aqui a gente está num cristalino, num planalto orogênico, e depois no interior de São Paulo você passa por um planalto sedimentar? Vocês lembram quanta coisa muda quando você sai de uma área serrana cristalina para chegar numa área de bacia sedimentar? Vocês lembram quanta coisa muda? Muda o tipo de agricultura, porque lá tem maquinário, aqui não. Muda o tipo de aproveitamento da água, porque aqui a gente represa, e lá eles usam água de aquífero, que é muito melhor, né? O aquífero de arenito, como o Guarani, o Botucatu. Aqui os traçados urbanos são todos sinuosos, lá já são mais retilíneos, as cidades são mais espaçadas, mais retilíneas, etc. Muda tudo. Aqui tem um problema ambiental diferente de lá, do interior, enquanto aqui tem deslizamentos de encosta, lá não tem, porque não tem encosta. Então, você vai ter outros tipos de problema, como ressorocamentos, processos erosivos violentos lá, etc. Então, aí sim faz sentido o conhecimento geográfico. E a geografia dá um suporte, a geografia física dá um suporte à natureza, os fundamentos naturais da geografia, eles dão um suporte muito importante para a análise geográfica, e isso que dá um diferencial para vocês, da análise geográfica, porque é uma análise que considera aspectos sociais e naturais ao mesmo tempo. Isso é uma particularidade da geografia. Tá? Então, vocês entenderam? Pedro, como é um ambiente urbano, sabe, aquelas relações entre clima, vegetação, como a vegetação influencia no solo, como o relevo influencia na rede hidrográfica, e etc., etc., desvirtua tudo ali. A intervenção
urbana, né, antrópica, urbana, é muito forte. Continua existindo? Continua, mas diferente. Obrigado, professor. Muito bem, mas alguém tem alguma pergunta ou a gente pode começar? Olha, 8h20 já. Caramba! Professor, boa noite. Eu queria saber se, por exemplo, ali na Holanda, eles falam que está abaixo do nível do mar, né? E aí eles fizeram aquelas construções, eu não sei a pronúncia de polders, que evitaria essa entrada de água no terreno, assim. Seria então essa uma forma de contexto em que as dificuldades naturais extremas foram superadas nesse sentido? Yes! Beleza. São polders. Polders. Obrigado, professor. Polders. Dá uma olhada. Os polders, na verdade, por isso que chama Países Baixos, né? Porque está abaixo muitas áreas ali estão abaixo do nível do oceano, ficam tempos abaixo do nível do oceano, a água invade e aí eles precisam de terra para cultivar. O que eles fazem? Eles constroem barragens lá na frente, drenam a água que ficou para cada barragem e colocam solos. É um dos poucos casos em que os solos, enquanto recurso, eles que mudam de lugar, porque normalmente é a gente que vai até o solo para plantar. Ah, lá tem solo fértil, vamos plantar lá. Mas nesse caso, eles trazem solos, inclusive podzóis, solos muito férteis de outras regiões para superar essas dificuldades. Isso é perfeito. Agora, e se não fossem os Países Baixos com alto IDH e um nível um técnico científico informacional alto, como que seria isso? Palafita, sei lá, de alguma outra coisa. Né? Tá bom, obrigado, professor. Muito bom exemplo. Beleza. Então, se ninguém tem mais nada, deixa eu compartilhar aqui. Ou se lembrarem também de alguma coisa, podem. Queria terminar às 9h, tá? É que eu durmo cedo e fico com preguiça. Aqui a gente dorme muito cedo aqui na roça. Cadê? Estão vendo? Estão? Sim, professor. E vocês estão me vendo também? Eu não. Sim. Vocês estão me vendo? Sim, Tá. sim. Tá, ok. Então, aqui, história do canal, né? Ou é um canal construído, antrópico, ou é um canal natural nas regiões litorâneas. Tudo isso a gente viu, hierarquização. Eu até anotei onde a gente parou na página 5. Tá certo? Eu não vou repetir. Tá gravado lá. Eu mandei o link para vocês. Quem perdeu, vai lá no link e assiste tudo isso que eu estou passando rápido aqui. Aqui. Tá. Então, vocês já sabem o que é gradiente fluvial, débito fluvial e regime fluvial. Isso é muito importante vocês saberem, tá? E eu acho que eu passei o link do PDF do livrão azul, né? Um livrão que eu organizei aí com chama-se Geografia, Práticas de Campo, Laboratório e Sala de Aula. Passei? Tem no plano, né? De vocês. Tem um capítulo lá sobre geomorfo, tem um capítulo lá sobre hidro, tem um capítulo lá sobre solo, tem um capítulo lá sobre biogeografia, um capítulo lá sobre clima, cartografia, etc, etc. Então, vocês vão usar aquilo para a vida inteira. Muito bem. A gente parou aqui. Amplitude fluvial.
Então, só relembrando, vocês sabem, quando a gente fala de regime de qualquer coisa, é o que acontece ao longo de um ano. Então, o regime pluviométrico é a variação de chuvas durante o ano. Regime fluvial ou hidrográfico é a variação da vazão de um rio ao longo de um ano. E a vazão do rio chama-se débito. Então, toda vez que aparecer a palavra regime, vocês colocam esse dado dentro de um ano. Tá certo? E toda vez que aparecer a palavra gradiente, ó, pense em algo que ocorre gradativamente e que pode ser medido. Então, gradiente geotérmico, né? Gradiente fluvial, que vocês sabem o que é. E toda vez que aparecer a palavra, o termo amplitude, pensem na diferença entre máxima e mínima. Qual é a amplitude latitudinal do Brasil? De cabeça eu não vou saber, mas seria a diferença entre lá no Chuí até a pontinha lá do Amapá e tal. Isso. Eu estou querendo saber quantos, né? Você tem 30 em Porto Alegre, um pouquinho mais em Chuí e mais ou menos 5. Eu tenho aqui esses dados no livro Recursos Naturais do Brasil. Tem esse dado exato, que é 5, alguma coisa, sei lá o que. Olha aqui, ó. Brasil, a grande amplitude latitudinal de aproximadamente 38 graus. Caramba! Esses 38 graus, eles se referem, eu tenho 4,58 latitude norte, ou seja, tem um pedaço do Brasil grande, né, maior do que muitos países que estão no hemisfério norte. Em Uiramutã, em Roraima, até 33,7 sul, em Chuí, no Rio Grande do Sul. Então, somando, dá uns 38 graus. Viram que é amplitude? Agora, se eu disser para vocês, qual é a amplitude térmica de uma região? Estou querendo dizer o quê? Temperatura máxima e mínima. Isso, eu posso ter amplitude térmica diária, né, ou anual. Olha, o dia mais quente do ano é tanto, o dia mais frio do ano. Ou diária, né? Que é importante, que é um dado importante. E vocês devem saber e vão aprender que entre 5 e 6 da manhã é o horário mais frio, e entre 2 e 3 da tarde, mais ou menos, é o horário mais quente. Então, aí você mede a amplitude térmica. Aí é bom saber também que em áreas florestadas, a amplitude térmica é menor. Embora, por exemplo, na Amazônia, possa ser mais quente, mas a floresta e a umidade da floresta não deixa a temperatura nem subir muito, nem descer muito. Vocês sabiam disso? Seria por conta da umidade, né? Da umidade. Isso. Agora, em lugares que não tem umidade, por exemplo, desertos quentes, vai de 50 graus para 0 grau, no mesmo dia. Perceberam como a floresta é importante e a umidade é importante? Portanto, o intemperismo químico é muito mais intenso na Amazônia e no deserto quente, o intemperismo físico, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Esquenta, esfria, quebra. Esquenta, esfria, quebra. Tá certo? Reparem quando forem dar a previsão do tempo, que eles mostram em mapa, aí eles falam, a máxima e mínima no litoral é tanto, na capital é tanto e no interior é tanto. Sempre, quase sempre, no interior, a amplitude térmica é maior.
tá? A máxima é mais alta, a mínima é mais baixa, quase sempre, porque tem menos floresta, está mais longe do oceano. Mas principalmente porque tem menos floresta. Então, a amplitude fluvial aqui, ela se refere à diferença entre a maior e a menor vazão de um rio. E é muito importante saber isso, porque tem rios que deixam de ser navegáveis em determinadas épocas de baixa vazão, de menor vazão, ou menor débito fluvial. E é muito importante também, porque os rios geram energia. E a depender dessa amplitude, você pode ter períodos de maior geração de energia e de menor variação de energia, quando a vazão é menor, como está acontecendo agora. Tudo bem? Tem também a amplitude das marés, a diferença entre maré alta e maré baixa, que o recorde brasileiro, se não me engano, é o máximo que a gente tem no Amapá, 11 metros, entre a maré alta e a maré baixa. Imagina só. Tudo bem? Tem mais uma coisa, essa amplitude fluvial aqui, ela pode ser completamente modificada e controlada por barragens. Então, quando vocês forem pensar em barragens, tenta fazer uma lista de impactos positivos, pelo menos do mesmo tamanho da lista de impactos negativos. Que impacto negativo, eu sei que todo mundo sabe começar a escrever um atrás do outro, a listar um atrás do outro. Tá? Aí depois você tenta pensar nos positivos, porque na geografia vocês vão ver há uma tendência a identificar mais os impactos negativos. Então, uma barragem, como ela pode reter ou soltar mais água, ela pode controlar a amplitude fluvial e interferir aí de forma a trazer benefícios. Por exemplo, se a jusante está precisando de mais água e as várzeas estão secando e está prejudicando a agricultura e não sei o que, ela pode soltar mais água. Agora, se está ameaçando ter altas enchentes, ela pode segurar mais água. E assim vai. Então, a importância de saber desses conceitos reside no fato de que essas informações são essenciais para o uso e gestão dos recursos hídricos, fornecendo subsídios ao planejamento e usos mais apropriados. O que é essa nota aqui? O Vinícius Ramos é meu orientante de mestrado. Deixa eu ver. Por que eu coloquei? Atualmente, as vazões de rio, elas são medidas até com satélites. Como é que vai colocar um molinete no meio do Rio Amazonas? Não dá certo. Aí eu coloquei um link aqui para vocês saberem mais sobre isso. Como é que se mede a vazão de um rio igual ao Amazonas? É totalmente diferente. Quando a gente fazia campo, e a gente vai voltar a fazer campo, a gente entrava no rio Taquaral, lá em São Miguel Arcanjo, e fazia a medição de vazão, com barbante, com boiazinha, com um cronômetro, dá para fazer. Isso aí vocês aprendem a fazer no capítulo de hidro do Livrão Azul, tá bom? Mas agora, um rio muito grande é complicado. Bom, tudo isso aqui eu já falei, potencial de energia, né? Recarga dos rios. Basicamente, os rios recebem recarga de águas provenientes da atmosfera, ou as águas meteóricas, e do subsolo. É por isso que eles não secam se ficar muito tempo sem chover. Então, da atmosfera, eles podem ser alimentados diretamente pela chuva, e aí o regime pluvial, o rio tem um regime pluvial, ou pelo derretimento de neve, que aí a gente chama de, o rio tem um regime nival, ou ambos, como, por exemplo, o rio Eufrates. Ele é alimentado tanto por chuva quanto pelas neves que derretem lá da Anatólia, dos planaltos lá da Turquia.
ou também indiretamente, porque as águas da chuva, elas escoam e chegam até os rios. É por escoamento superficial. Né? E as águas subsuperficiais, elas têm ligação direta com o rio. Se o nível do lençol freático tiver superior ao do rio, ele vai alimentar o rio. Se o nível do lençol estiver abaixo do leito do rio, aí é o rio que passa a alimentar o lençol, e se não chover durante um tempo, ele pode secar temporariamente. São os chamados rios intermitentes. Eu tenho a impressão que eu já expliquei isso para vocês. Ah, tá, já sei onde está isso. Ah, já sei onde está isso. Não, não foi para vocês. É que o capítulo 8 do livro Recursos Naturais do Brasil, que eu pedi para vocês lerem, não pedi? Porque aí tinha alguns de vocês assim, meio assustados com a informação de que a água nunca vai acabar e tal. Aí lá atrás eu pedi, leiam o capítulo 8. Essa parte de águas superficiais e subsuperficiais, ela está bem explicadinha lá e ilustrada. Eu estava vendo aqui que... Tá? Então, a intermitência ela só pode ocorrer localmente ou regionalmente, mas nunca em termos planetários. Porque, como eu já falei mais de uma vez, a precipitação, em média, 8% superior à evaporação. E é por isso que a grande maioria dos rios é perene, e é por isso que os rios não secam. Não é porque a descarga de água que vem do oceano é de um superávit bastante grande, né? E isso sempre vai ocorrer porque 71% do planeta é coberto de água. Então, é natural que... Por isso que eu sempre digo, a nossa grande fonte de água doce é o oceano. Então, descarga dos rios. Um rio pode terminar em outro rio, por exemplo, Foz do Iguaçu. Né? O Rio Iguaçu termina no Rio Paraná, formando aquelas cataratas maravilhosas. Pode terminar em um lago, num oceano, em um mar fechado e, né, como os rios Volga e Ural, que desaguam no Mar Cáspio, que na verdade é um lago. E em casos extremos, o rio deságua no continente. Tem rio que seca. Ele entra num deserto, o rio Okavango. Entra lá no Kalahari e seca. E não chega em lugar nenhum. Não chega em rio, não chega em lago, não chega no mar. Tá certo? Então, se vocês retomarem o capítulo 8 do livro Recursos Naturais do Brasil, vocês vão ver mais exemplos, tá bom? Eu não lembro quem que falou, uma mensagem poética, né, que eu vi, não sei se foi no Facebook, no Instagram, não sei onde. Assim como todos os rios desaguam no mar, assim deve ser, não sei o que, não, um negócio assim, mas eu me controlei, eu não ia estragar o barato, né? Falar assim, não é bem assim, não. Ô, professor, Oi. eu fiquei com uma dúvida em relação, por exemplo, o exemplo do rio Okavango que você trouxe, né? Que ele deságua no continente. Esse rio, ele teria uma nascente de algum lençol freático? Seria de chuvas? Como seria o funcionamento? Já que ele não vai para lugar nenhum, nem para como assim? A gente está falando do fim dele, né? É que ele entra no deserto e ele vai abrindo em leque assim, o nível de evaporação é muito grande. E aí chega uma hora ele vai perdendo água e some dentro do continente. Né? Acho que em Botsuana, se não me engano. Depois vocês jogam lá o nome do rio lá. E é claro, a nascente dele sempre está
em áreas mais altas. Sempre os rios nascem em áreas mais altas e correm para as áreas mais baixas. E sempre nas áreas mais altas existem os mananciais, que eu já vou explicar aqui o que é manancial, tá? Pronto, voltou aqui, agora está grande de novo? Voltou. Então, esse trecho final do rio, ele pode ser de dois tipos, delta ou estuário, tá? Ou misto, como o rio Amazonas. Só que eu conferi com a professora Cleide, que é a nossa especialista lá em hidrografia, ela tem professores que falam, não, o rio Amazonas é tão complexo que é um esquema misto. Mas ela diz que pode sim ser chamado de delta, tá? Inclusive por causa do formato da letra delta em grego, né? Também, por causa disso. Não só por isso, mas por causa dos sedimentos. É o seguinte, gente. Os rios, quando eles chegam no ambiente tropical, principalmente, eles vão chegando no curso inferior, eles trazem muitos sedimentos, né? Eles vão ficando com acúmulo de sedimentos, mas, ao mesmo tempo, eles têm mais água, porque juntou o rio de primeira ordem com primeira ordem, virou segunda, segunda com segunda, virou terceira, falando em ambiente tropical. Tá? Então, o que acontece lá na foz? É muito comum, dependendo de onde o rio venha, se ele vem escavando e trazendo muitos sedimentos, esses sedimentos serem depositados ali. Bom, e aí o que fazer com essa água toda, que é maior do que a que tinha antes? Ela acaba se espalhando. Por isso que o rio abre um leque no seu final, formando deltas. Por que chama delta? Porque ele é a forma de um triângulo, como se fosse a letra delta, né? Grega. Agora, se ele não tiver uma carga importante de sedimentos e desaguar direto, sem abrir em delta, aí já ele tem um outro nome, que é o estuário, né? Olha o delta. O delta do Nilo. Tem o Ganges, que é um enorme, um delta gigantesco. Aqui no Brasil tem um delta muito típico, delta mesmo, que é o delta do Parnaíba, né, entre o Piauí e o Maranhão. Agora, eu gosto dessa imagem do Rio Nilo, porque forma um delta perfeito, e também dá para explicar outras coisas. Lembram que eu falei agora há pouco que quanto mais escassos os recursos, mais forte é a relação homem-natureza? Lembram? Sim. Então, se você pegar um mapa noturno do Egito, você só vai ver luz aqui. Aqui nesse delta, aqui tem a cidade de Alexandria, outras cidades, aqui é o Cairo, Giza, e aqui é o longo. Só aqui você vai ver a ocupação. Aqui não, e aqui não. Por quê? Agora, se tivesse outro rio aqui, 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 aí esse contraste, essa nitidez, né, não seria tão evidente. Porque no estado de São Paulo, e eu mostro isso lá no livro Recursos Naturais, também a maior parte da ocupação no interior do estado está ao longo dos rios. Só que não é tão nítido porque os recursos são mais abundantes. Lembra de quantos recursos são mais abundantes? A relação homem-natureza ela fica mais dissimulada. Lembra que eu falei isso? E quando os recursos são menos abundantes, ela fica bem nítida. Aqui é o estuário. Nossa, que imagem horrível. O Rio São Francisco chega aqui, deságua no Oceano Atlântico. É a foz em forma de estuário. Não abre um leque fluvial. Isso aqui que vocês estão vendo é porque é uma praia, né? Ele é a divisa do estado do Maranhão. Que Maranhão? Alagoas com Sergipe, e aqui tem a cidade de Penedo, bem ali na foz. Tá? Então, ele não abre em delta. Tudo bem até aí, gente? Tranquilo. Os padrões fluviais.
Os rios fluem segundo 4 padrões principais. É o retilíneo, o meandrante, o entrelaçado e o anastomosado, respectivamente. O retilíneo, ele só vai ser, um rio só vai ser reto mesmo se ele encaixar numa falha geológica. Porque na natureza, nada tende a ser reto. Uma paisagem natural. Isso, inclusive, é muito fácil de identificar quando é uma represa e quando é um lago. Uma represa, olhando de cima, ou de um mapa, ou de uma imagem de satélite, vocês vão ver que ela vai ter um ladinho reto, que é a barragem. Então, é muito fácil de diferenciar. Na natureza não tem nada reto. Se um rio tiver um padrão retilíneo, ele encaixou numa falha. Ou se não tem falha, então foi uma intervenção antrópica. Por exemplo, vocês acham que o rio Tietê era reto, do jeito que ele é? Não. E nem o Pinheiros. Eles eram meandrantes. E aí a intervenção antrópica retificou esses rios, construiu as marginais ali, e agora a gente tem um monte de problema aí, de inundação, etc. Enfim. Isso aqui é um pouco sutil, essa diferença. Mais para frente vocês vão perceber. Inclusive a Navilhanas, que é essa foto aqui que eu usei, é bem... Há uma polêmica em chamar isso aqui de anastomosado ou não. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora. Lá, na aula que eu gravei sobre o capítulo 8, eu explico melhor isso. Porque eu consultei a Cleide, perguntei, Cleide, dá para chamar de anastomosado mesmo? Porque uns professores falam que sim, outros que não. É igual o delta do Amazonas. Uns falam, não, não é delta, não é delta. Então, eu fui logo na fonte, né? Ela deu uma explicação bastante técnica. E vocês podem ter acesso a essas aulas do curso de Geografia dos Recursos Naturais. Vocês têm um PDF aí, que eu devo ter mandado também, está no plano lá da disciplina. O PDF não é exatamente o que é o livro, mas é quase igual ao livro. E no meu canal do YouTube, que eu nem sabia que eu tinha um canal, agora eu sei, tem 2 playlists. Uma de Geografia dos Recursos Naturais e uma de Fundamentos Naturais da Geografia. Na playlist de Geografia dos Recursos Naturais, tem as aulas que eu gravei sobre os 9 capítulos do livro e as aulas síncronas que eu dei, igual eu estou dando agora para vocês, também sobre os 9 capítulos, com correção de atividades e tal. Então, quem se interessar, pode ir lá. Tá bom? Então, aqui eu já expliquei. Tá? Padrões de drenagem. Olha, aqui eu falei padrão fluvial, tá? Fluvial se refere ao rio. Quando eu falar em padrão de drenagem, eu já estou falando de algo mais amplo, tá certo? Olha, eu estou falando de uma rede de rios, ou seja, uma rede hidrográfica. Essa é uma das mais comuns, que é a rede dendrítica, tá certo? Vocês já ouviram falar disso? Não. Já, eu vi na revisão, na verdade. Dendro, o que é dendro, hein? Dendro é árvore, tá certo? Tem um aparelhinho lá no laboratório, uma bússola que tem um dendrômetro, mede a altura de árvore. Né? Aquele canalha lá do Salles, ele era um dendroclasta. É um desmatador. Tá? Então, um padrão de drenagem dendrítico é arborescente. Parece tá certo? É regular, inclusive. É típico de áreas de bacia sedimentar, de áreas também de mares de morros. É o padrão mais comum.
Espera aí, deixa eu voltar aqui. Depois você tem outros. Se os rios passam por áreas cheias de falhas, de fraturas, de falhas geológicas, eles vão assumir padrões diferentes, como retangular, tá certo? Que complicado isso. Aqui tem a drenagem radial. Digamos que aqui tem um domo, e vocês já sabem o que é um domo. A drenagem vai para lá, para cá, e você identifica isso olhando no mapa. E também, às vezes, elas são muito retilíneas, assim, paralelas. Deixa eu ver se não tem. Tinha que ter. Paralela, porque imaginem vocês uma encosta dos Andes. As encostas dos Andes, a velocidade com que os rios descem ali. Não vai dar tempo de ficar fazendo curvinha para cá, curvinha para lá, meandro para lá. Não, meandro é área de curso inferior, de planície. Nessa situação de vertentes íngremes, o padrão, se você olhar no mapa, você vai ver os rios meio paralelos assim. E por que isso é importante? Porque a informação de prestem atenção no que eu vou falar. Vocês estão me vendo aí? Sim. A informação de um componente da natureza, se você conhece a paisagem e os componentes da paisagem, como eles se interrelacionam, a informação de um revela os outros. A partir do desenho da drenagem, que você olha no mapa hidrográfico, você infere se é bacia sedimentar, você infere se é áreas serranas, cordilheiranas, você infere o clima, tá certo? Por exemplo, se você enxergar uma rede de drenagem toda paralela, assim, você vai imaginar que aquilo está em umas encostas muito íngremes, tipo Andes. Se você chegou a essa inferência, você já vai saber sobre o relevo. Se você chegou a essa inferência, você já vai saber sobre o clima. Um clima que não tem associação de água e calor. Tá certo? Climas vertentes assim, retilíneas e topos, assim, eles não têm associação de água e calor, porque a associação de água e calor arredonda as formas. Então, mares de morros e as nossas serras aqui, elas são de topos convexizados, na maior parte das vezes, por causa da associação de água e calor. Água e calor arredonda tudo, desde o grão de areia até a forma de relevo, até o modelado de relevo. E é assim que eles sabem, por exemplo, como é que era o clima há tantos milhões de anos. Eles vão lá numa camada sedimentar, datam aquela camada, essa camada tem X milhões de anos. Os grãos são redondinhos? Então, se são redondinhos, o clima nessa época era quente e úmido. Se eles são angulosos, ou era seco, ou era frio. Tudo bem? Então, devagar, calma, vocês acabaram de entrar, eu só estou dando uma amostra do que vocês vão aprender pela frente. Por isso é importante conhecer bastante sobre relevo, bastante sobre... à medida que esses conhecimentos vão chegando a vocês já vão estabelecendo as conexões entre eles. E, ao final, você tem o domínio completo da paisagem geográfica. Deixa eu ver. Rede e bacia. Caramba, não chegamos nem na metade ainda. Putz. A rede é o conjunto de rios. Aí a bacia é a área banhada por esse... A bacia hidrográfica é a área banhada pela rede. Tá certo? E uma bacia hidrográfica, ela é medida em quilômetros quadrados.
Passou essa bacia, tem outra. Não tem nenhum lugar que não esteja em nenhuma bacia. Vocês sabiam disso? Mesmo que o rio esteja lá longe, ele está pertencendo a alguma bacia. Tá? Tem um conceito novo de bacia hidrográfica, que é da professora Cleide, que considera a bacia não apenas uma área, mas tridimensionalmente, porque as vertentes, a água do subsolo, tudo isso conta também. A dinâmica de vertente, a infiltração de água, tudo isso conta. Então, na concepção da professora Cleide, a bacia hidrográfica ela é tridimensional, vocês vão aprender isso. Por enquanto, tá certo? Uma bacia ela é medida em termos de área, ela pode ser hierarquizada também, bacia menor sobre bacia maior, como a gente viu, né? E ela pode ser, uma rede de drenagem pode ser densa, se tiver muitos rios na mesma área. Então, aí é um outro cálculo que a gente faz, que é a densidade de drenagem. Ela indica a quantidade total de cursos em quilômetros. Aí eu vou medir os cursos por quilômetros e dividir pela área. Tá? É engraçado que na minha época, eu tinha um... Ai, como é que chama aquele aparelhinho? Caramba, esqueci. Eu esqueci o nome desse aparelhinho. Esse que tem aqui. Você ia rodando em cima do mapa, assim, você ia rodando uma rodinha em cima do rio, assim, para saber qual é o comprimento daquele rio, em cima do mapa, para fazer medidas de densidade de drenagem, por exemplo. Então, somava todos os comprimentos de todos os rios naquela área e dividia pela área para saber a densidade de drenagem. Depois eu vou lembrar o nome. Ah, pergunta. Que bacia nós estamos? Ah, já perguntei isso para vocês, né? O Celso respondeu, matou tudo. Que bacia está a região metropolitana de São Paulo? Seria Baixo Tietê, né? Não, baixo é lá quando ela chega no Paraná. Seria o Alto Tietê, né? Que está aqui perto Isso, de Salesópolis. Só? E aí... então, que estaria dentro da do Tietê. E aí, até uma dúvida que eu tinha, tipo, dá pra gente dividir um rio em duas bacias, tipo, uma alta e outra baixa? Sim, da mesma forma que o rio Tietê ele é dividido, a bacia do Tietê em Alto Tietê, Médio Tietê e Baixo Tietê. Tá? Porque o rio sempre nasce no alto e vai para as áreas mais baixas, né? Então, o alto seria o equivalente ao curso superior, médio, ao curso médio e ao baixo, o curso inferior. Só que tem aqui na região metropolitana outra bacia. Qual? A maior parte da região metropolitana de São Paulo está na bacia do Alto Tietê. Mas Guararema fica no Paraíba do Sul, por exemplo. Além da Billings, enfim, da Guarapiranga e coisa e tal. Mas Guararema passa, o Paraíba do Sul passa por Guararema. E Guarapiranga fazem parte da bacia do Alto Tietê. Na do Ribeira também, será que tem alguma parte? Isso. São Lourenço da Serra e Juquitiba fazem parte da região metropolitana de São Paulo, mas estão já em outra bacia. É a bacia do Ribeira, tá? De Iguape. Bom, deixa eu ver onde que a gente está. Cansou, né? 9 horas já. Então, gente, esse conhecimento é muito importante, porque você saber se a densidade de drenagem é alta, média, saber o regime fluvial dos principais rios, né? Por que tudo isso é importante?
porque isso é a base do planejamento territorial. É a base. A bacia hidrográfica, ela é a melhor, a mais adequada unidade territorial para se gerir um território, para saber o que vai se fazer nele. Por quê? Não importa se ela está metade num município, metade no outro, ou num estado, no outro, ela tem que ser gerida por inteiro, tá certo? Porque ela é um sistema. Ela é um sistema. Ela tem input de matéria e energia, ela tem os seus fluxos, tem output. Matéria e energia, que é água, sedimentos, né? E ela varia de acordo com sazonalmente, de acordo com as estações do ano, tem mais água, tem menos água, então quando tem menos água, tudo isso é importante para o planejamento. Eu acho um conhecimento assim essencial, né? E ela exige uma visão sistêmica, ela tem que ser gerida como um sistema, tá certo? Olha, esse dado está desatualizado aqui, tá? Independentemente das fronteiras de estados, países, tá certo? Por isso, as mais de 260 bacias hidrográficas internacionais, e agora esse dado foi atualizado para 310 bacias internacionais, e está atualizado lá no livro, são administradas por acordos e protocolos que asseguram seu uso compartilhado. Praticamente todas. Por isso que é a maior besteira falar que o mundo vai guerrear por água. Essa é uma das razões, né, que não dá fundamento para essa afirmação. Bom, eu vou marcar que a gente pararia aqui. Eu acho que vou precisar de mais umas 3 horas. Mas também só tem a de solos depois, né? Deixa eu dar uma olhada quantas páginas tem aqui. Aqui ainda a gente está na metade. Deixa eu ver de solos. Aqui, só um minutinho, por favor. Tá? Revisão de solos. Biologia. Eu acho que ela é bem menor, a de solos. É que eu coloquei água subterrânea. 18 páginas. Se vocês lerem a revisão antes e chegarem com dúvidas, adianta um pouquinho o nosso expediente, né? Ela é um pouquinho menor só. Tá ok? Então, a gente vai encerrar aqui com esse primeiro conceito de batimetria, que é a medida de profundidade. Se a altimetria é a medida de altitude, acima do nível do mar, a batimetria é a medida de profundidade, mas aí pode ser do rio, de um lago ou do oceano. Tá certo? Então, a batimetria, as embarcações, aquelas que a gente pegava lá em Barra Bonita, tal, na cabine de comando tem uma telinha mostrando a batimetria para o barco não bater em nada embaixo, um banco de areia, sei lá o quê. Então, da mesma forma que dá para construir cartas altimétricas, dá para construir cartas batimétricas, tá certo? Enquanto a ipsometria, que é a carta ipsométrica de altitude, de relevo, ela é representada em tons que vão do verde e amarelo até o marrom escuro, para representar as áreas mais altas, vejam aqui. Você bate o olho, você sabe onde é mais alto, onde é mais baixo, né? Marrom, avermelhado, mais escuro, aqui em Himalaia, os Andes, até chegar no verde, que são as planícies costeiras e fluviais. A batimetria, por sua vez, ela é representada por tons de azul. Quanto mais escuros os tons de azul, maiores as profundidades. E aí vocês já sabem que as maiores profundidades dos oceanos não estão no meio do oceano. Pelo contrário, olha aqui no meio do Oceano Atlântico, está claro. Olha aqui, beirando aqui os Andes, as fossas.
Olha aqui, beirando aqui as Filipinas, o Japão, etc. Aqui estão as maiores profundidades. Por quê? Por quê? Por conta das falhas tectônicas, professor? Perto da divisa de placas. Por causa do contato convergente de placas. Tem contatos transcorrentes, como lá na falha de San Andreas, lá em Los Angeles. Uma está indo para lá, uma está indo para cá. Aí vai acumulando energia. Quando rompe a resistência, blum, aí vem os terremotos grandes. Tem contatos divergentes, como a dorsal mesoceânica, que está abrindo o Oceano Atlântico, então contato divergente, e os contatos convergentes, de choque. Os contatos convergentes de choque, né, se o Oceano Atlântico está abrindo ou em algum lugar está fechando. É quando ocorre o mergulho da crosta oceânica sob a crosta continental, num processo chamado de subducção, que vocês viram na revisão de geomorfo. Não viram? Então, tem que usar. Quando eu perguntar, vocês têm que falar assim, é por causa da subducção, professor, da subducção, que ocorre ali por causa do choque convergente de placas. Tá bom? Bom, terminei então em nível de base. O aparelho que o senhor falou para medir área nos mapas é o curvímetro? Isso! E é o curvímetro. Parece aquelas rodinhas de cortar pizza, né? De cortar massa. Isso, exato. Ela vai... Espera só um pouquinho, parar a apresentação. Beleza, voltou ao normal? Voltou, né? Você regula porque depende da escala do mapa, né? Se é 1 para 100, 1 para 500, você tem que calibrar o curvímetro para ele te dar a informação correta. É uma coisa bem interessante. Mas como a gente sempre foi pobre e nunca tinha curvímetro, agora não precisa mais disso, né? Agora você faz com um SIG. Você mede qualquer coisa, você mede o comprimento da área, a área, o comprimento, mede tudo. Com o SIGS, o Sistema de Informação Geográfica. Mas na época não tinha. E também não tinha curvímetro para todo mundo. Tinha, sei lá, 2, 3 para uma sala. Aí o que a gente fazia? A gente pegava fio dental, que fio dental ele não estica, ele não arrebenta, né? Desde a nascente do rio, ia colocando o fio bem em cima do percurso do rio, assim, até o fim. Aí estica o fio dental, bota lá na régua. Se o mapa é 1 centímetro equivale a 5 quilômetros, 30 centímetros equivale a tanto. Então, é assim que a gente fazia. Inclusive a área. Né? A área. A gente não tinha como medir a área em mapa. Como é que a gente media a área em mapa? Você recortava um centímetro quadrado de papel poliéster, certo? E depois, a área que você queria saber, medir, você recortava essa área. Aí lá no laboratório de pedologia tem uma balança de alta precisão. Então, você pesa o 1 centímetro de papel poliéster, ele pesa tanto, e equivale a tanto de área, porque eu sei a escala do mapa. Então, aí você faz a regra de 3, aí você pesa aquele outro recorte da área que você queria e faz a regra de 3. Então, sempre tem um jeito. Claro que hoje vocês não vão aprender isso, vocês vão aprender já a fazer tudo no computador, né? Mas se acabar a luz... Tudo bem. Aí a precisão é muito, né, muito maior. Mas dá para fazer. No meu mestrado, nem na graduação, eu medi
toda a área remanescente de cerrado no Brasil, fazendo recortezinhos de papel poliéster. Cada manchinha de cerrado eu ia lá e recortava, depois para pesar tudo na balança lá para ver qual que era a área. Tudo bem, gente. Deu 9 e pouco já estamos cansados. Ô, professor, Fui. só uma questão, não é nem referente à aula, mas hoje saiu uma notícia que o governo do estado de São Paulo está pretendendo voltar às aulas presenciais nas universidades já em agosto. Mas a gente recebeu um recado do gabinete da reitoria que não. A gente ficou discutindo no grupo para ver qual seria o posicionamento da USP, né? A gente estava curioso. Eu li por cima o e-mail tanto e-mail que chega, mas eu li por cima, mas pelo que eu li, estava dizendo que a universidade ela é autônoma, né? Graças a Deus. E então a universidade tem como decidir isso. Pelo que eu vi, deixa eu ver, caixa de entrada aqui dos meus e-mails. Espera aí. Aqui eu já mandei lá para o lixo. Espera aí, deixa eu ver. Opa. Espera aí um pouquinho. Aqui. Não achei mais a mensagem. Mas vocês não receberam? Vocês devem ter recebido, né? Aqui. GR. GR quer dizer Gabinete do Reitor, da Reitoria. Considerando a necessidade de que as unidades de ensino e pesquisa organizem e planejem o segundo semestre letivo de 2021, informamos que as aulas teóricas, tanto na graduação quanto na pós, deverão ser iniciadas por meio remoto. Iniciadas. Novas orientações com relação ao retorno presencial serão comunicadas. Bem, é isso. Então, está em aberto. Vai começar remoto, mas pode ser que mude. É isso que eu entendi aqui. Pelo que parece, sim. Valeu, professor, porque realmente a gente leu a notícia e já ficou, tipo, meio que em choque, assim, porque muita gente não vai estar vacinada em setembro. Muita gente que faz universidade tem entre 18 e 24 anos, que é justamente o grupo que vai ser vacinado só em setembro. Então, surgiu essa dúvida, mas obrigado, professor, por esclarecer. De qualquer forma, o início do segundo semestre deve ser mais para frente mesmo, porque a gente vai terminar isso aqui no fim de julho, e se bobear aí, começo de agosto, então vai estar fechando notas e tudo, então não é assim, começou agosto, começou o segundo semestre. Eu não acredito nisso. Não vi aí o calendário, mas como esse começou em abril, né? Tá bom, gente? Muito bem. Amanhã eu mando o link aqui dessa reunião, desse nosso encontro. Por favor, leiam, então, as revisões, e quem quiser aprofundar um pouco mais, vai ter sempre um capítulo relacionado a isso, tanto no livrão azul, Geografia, Práticas de Campo, Laboratório e Sala de Aula, que vocês têm o link do livro, quanto no PDF do livro Recursos Naturais do Brasil, capítulo 8, especificamente. Ok? Parar de gravar.